Começamos agora AEDAS no ar. Oi, minha gente! Está começando o AEDAS no ar. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Somos uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Por aqui, a gente fala sobre como tem sido o processo de reparação de danos causados em diversos municípios da região pelo rompimento da barragem de Rejeito da Vale, desastre-crime ocorrido em 2019, mas que até hoje causa inúmeros problemas para milhares de pessoas aqui da nossa região, da bacia do Rio Paraupeba. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que temos uma série de programas e outros materiais produzidos pela AEDAS que contam um pouco dessa história de trabalho por reparação integral e justa. Você está ouvindo AEDAS no ar. Na edição de hoje, a nossa prosa é sobre uma das partes desse processo de reparação de danos. Vamos falar sobre o anexo 1.1, que é uma conquista da luta coletiva das pessoas atingidas. Também porque é a única parte do acordo judicial da reparação que prevê a participação dos atingidos. Quando falamos do anexo 1.1, estamos falando dos projetos de demandas das comunidades. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Para a gente compreender mais sobre esse anexo e seus projetos, vamos conversar hoje com o Bruno Kassabian, da coordenação da equipe de diretrizes de reparação integral, e com a Gabriela Cota, que é assessora da Coordenação Geral de Projetos. Sejam bem-vindos, gente. Gostaria que você nos dissesse, Bruno, o que é o anexo 1.1. Olá, Lucas. Olá, ouvintes do AEDAS no ar. Bom, primeiro é importante entender que o acordo, ele determina as formas para reparar os danos sofridos pela população atingida em decorrência do rompimento. São diferentes tipos de danos, e para cada tipo de dano existe um programa diferente. Então, o anexo 1.1, ele é voltado para reparar os danos coletivos e difusos de caráter socioeconômico. Coletivos e difusos são os danos diferentes dos danos individuais, que são aqueles que a gente sabe calcular, ou pode calcular, quanto cada pessoa perdeu em decorrência daquele dano. Então a gente está falando de dano individual, dano à renda, dano ao patrimônio pessoal, entre outros. Enquanto os danos coletivos e difusos são danos que atingem toda uma comunidade, toda uma categoria profissional, um grupo determinado de pessoas, ou então de forma difusa, de forma espalhada, todas as pessoas que podem se beneficiar, por exemplo, de um serviço público, como atendimento à saúde. Então, em resumo, o anexo 1.1 ele vem cumprir este direito, é um direito que as pessoas têm de ver reparados os seus danos coletivos e difusos de caráter socioeconômico, que aí se diferencia dos danos socioambientais que tem a reparação prevista no anexo 2. Ô, Gabriela, e como esse anexo se diferencia do anexo 1.3 e do anexo 1.4? O anexo 1.1 se diferencia dos anexos 1.3 e 1.4 porque ele é para reparação socioeconômica dos danos coletivos e difusos por meio de projetos, de demandas das comunidades atingidas. Os anexos 1.3 e 1.4 são anexos para fortalecimento dos serviços públicos. Então, o anexo 1.1 ele vai reparar as comunidades, por meio de projetos, de demandas das comunidades, como ele denomina, e 1.3 e 1.4 são anexos que colocam obrigações de fazer para a Vale, para poder reparar os danos coletivos e difusos, mas no sentido de fortalecimento dos serviços públicos. Ei, Gabriela, Bruno, e importante, como será feita a reparação por esse anexo e quais os valores a serem aplicados? A reparação feita por meio do anexo 1.1, a reparação socioeconômica,
ela ocorre tanto por meio de projetos comunitários, quanto por meio das linhas, né, de crédito e microcrédito. Esse anexo, ele prevê o valor total de 3 bilhões de reais destinados a esses projetos de demandas das comunidades, né? E desses 3 bilhões, 2 bilhões são para projetos comunitários e 1 bilhão para essas linhas de crédito e microcrédito. Vai ser definida uma governança, que é o modelo de gestão desse recurso, e que basicamente vai dizer como que as pessoas atingidas vão decidir como gastar esse recurso. Então, primeiro você monta essa estrutura, instâncias, espaços participativos que permitam essa decisão. E aí, quando você começar a executar de fato o anexo, então essas instâncias, esses grupos, esses espaços participativos vão começar a funcionar e vão começar a decidir nas comunidades, nas regiões e em toda a bacia. Como que eu vou gastar esse recurso? Aí os atingidos vão dizer, eu quero este projeto, eu quero um projeto voltado para a saúde, eu quero um projeto voltado para a renda e assim por diante. E o mesmo serve para o crédito e microcrédito. Então as pessoas atingidas vão definir linhas de crédito e microcrédito que ajudam a reparar os danos, né? Então, dinheiro, recursos que fomentam ações, que fomentam medidas, que fomentam desenvolvimento e que visa aí reparar os danos. E tudo isso vai ser baseado num plano de reparação, que é um plano que está sendo preparado pelas assessorias técnicas, sistematizando todos os danos que as pessoas sofreram e fornecendo diretrizes, né, para que esses danos sejam reparados. A gente fala aqui sempre como é importante o trabalho da assessoria técnica independente, que é direito das pessoas atingidas. Desde a realização do acordo, como a AEDAS tem contribuído com os diálogos e a reparação do anexo 1.1 junto às pessoas atingidas nas regiões 1 e 2. Desde a realização do acordo, a AEDAS tem feito diversos espaços participativos para dialogar com as pessoas atingidas das regiões 1 e 2, para que as pessoas construam a sua proposta de governança para o anexo 1.1. Isso é muito importante, porque o anexo 1.1 é o único anexo do acordo que prevê de forma expressa a participação das pessoas atingidas, a escolha dos projetos, né, de forma direta, com o apoio das assessorias técnicas. Então, a AEDAS tem contribuído com esses diálogos para que as pessoas atingidas formulem essa proposta de governança, ou como deve funcionar o anexo 1.1, entendendo que ele é um anexo que prevê uma participação ampliada das pessoas atingidas. E um outro bloco muito importante dessa contribuição é montar a governança. Então, o que o anexo diz? Que os atingidos vão decidir como gastar os 3 bilhões. Para isso, é preciso ter uma estrutura, uma gerência, instâncias, grupos, para que tenha uma regra, como que é que os atingidos decidem. Esse modelo de governança, ele vem sendo debatido com as pessoas atingidas desde que saiu o acordo. Quais vão ser as instâncias, quais vão ser os grupos, como essas decisões vão ocorrer. Então, a gente fez uma série de rodas de diálogo e também 2 encontros, né, com todos os atingidos da bacia, com todas as regiões, para definir um modelo de governança, né? Esse modelo ele foi sistematizado ali no produto A, que depois serviu de base para a forma de governança final, vamos dizer assim. E além disso, tem um terceiro grupo de contribuições muito importante, que é a sistematização de danos. Então, se o anexo 1.1 serve para reparar os danos, é preciso saber que danos são esses, quem sofreu, aonde esse dano ocorreu, quais são as especificidades, os detalhes desse dano, né? Então, a AEDAS vem fazendo esse trabalho de sistematização dos danos desde que chegou ao território, e isso vai se transformar no plano de reparação. Então, em síntese, né, a nossa contribuição passa por construir com os atingidos as informações necessárias, o modelo de gestão dos recursos e o plano de reparação apontando quais danos e quais medidas devem ser implementadas para reparar os danos. Bom, se você ainda não sabia, já deu para perceber o quão importante é o anexo 1.1 nessa caminhada por garantia de direitos. A gente vai ali e já volta. Giro de notícias. É hora do nosso giro de notícias. Atingidos do Tejuco, em Brumadinho, participam de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e denunciam falta de abastecimento e má qualidade da água na comunidade.
É isso, gente. Atingidos e atingidas moradores da comunidade do Tejuco, em Brumadinho, denunciaram as condições precárias do abastecimento de água na comunidade. Essas denúncias ocorreram em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, na quarta-feira, 19 de abril. Segundo os moradores e estudos apresentados durante a audiência, esses problemas são decorrentes das atividades de mineração na região antes e depois do rompimento da barragem da Vale. Os moradores tinham autonomia e soberania de suas águas, das nascentes e córregos. Eles utilizavam a água para todos os usos, como o consumo humano e irrigação, por exemplo. Depois do rompimento, as famílias tiveram um abastecimento de água comprometido por causa da contaminação e entupimento das tubulações e caixas d'água das residências com lama e rejeito. Denúncia séria e grave que diz respeito à saúde das pessoas, ao direito à vida, aos direitos humanos, que são fundamentais para todo mundo, né? A AEDAS, claro, esteve presente junto aos atingidos. No nosso site, aedasmg.org, tem uma matéria completa com tudo o que aconteceu na audiência, fotos e dados importantes. Vai lá ver. E para conversar sobre os encaminhamentos da audiência pública, a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, esteve na comunidade do Tejuco, por onde fez uma caminhada. Ela esteve acompanhada de lideranças comunitárias e representantes da AEDAS. E a comunidade entregou à parlamentar documentos e registros sobre as denúncias apresentadas sobre a situação da região. No nosso site, aedasmg.org, você também confere tudo sobre essa visita da deputada Bela Gonçalves à comunidade do Tejuco. Daqui a pouco tem mais prosa com a Gabriela Cota e o Bruno Kassabian, da AEDAS, sobre o anexo 1.1, os projetos de demandas das comunidades para a reparação de danos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Um intervalo rapidinho e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar. Voltamos! Eu sou o Lucas Jerônimo e você está ouvindo aqui na sua estação o AEDAS no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que atua como assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em 2019 em Brumadinho. A assessoria técnica independente é um direito dos atingidos e fundamental para que os danos sejam identificados e justamente reparados. No nosso site, aedasmg.org, você tem acesso a mais conteúdos desse nosso trabalho de parceria e fidelidade com as comunidades atingidas. Hoje a gente conversa aqui sobre o anexo 1.1, que é uma das partes do acordo de reparação assinado entre a Vale S.A., o governo de Minas e as instituições de justiça. Para essa prosa, a gente recebe o Bruno Kassabian e a Gabriela Cota. O Bruno Kassabian, que é da coordenação da equipe de diretrizes de reparação integral, e a Gabriela Cota, assessora da coordenação geral de projetos. No bloco anterior, entendemos mais sobre o que é, como será feito, os valores. Agora, por favor, Bruno e Gabriela, a nível de bacia dos diversos municípios e comunidades, como tem sido o acompanhamento em torno dos projetos de reparação? Um marco importante também para o anexo 1.1 foi o primeiro encontro de atingidas e atingidos da Bacia do Paraupeba e do Lago de Três Marias, realizado em junho de 2022. Ele foi primeiro encontro a nível de bacia, promovido pelas 3 assessorias técnicas, AEDAS, NACAB e Guaicuí, que atuam na Bacia do Paraupeba, para que as 5 regiões pudessem formular, conjuntamente e avançar na melhor proposta de governança para o anexo 1.1. De bacia, eu diria que a contribuição é muito similar, né? As 3 ATIs atuam em torno desses 3 mesmos objetivos. Cada uma dialogando na sua região, mas também a nível de bacia nós realizamos 2 encontros, que foram encontros nos quais
as 5 regiões, lideranças das 5 regiões, conseguiram construir uma proposta consensual. Isso é muito importante, né? Que os atingidos tenham um acordo, tenham um consenso, concordem como que nós queremos a governança, como que nós queremos que seja o anexo 1.1. E isso a gente conseguiu fazer nesses 2 encontros. E quais foram os resultados dessas construções, desse diálogo? Eu acredito que tudo que aconteceu no anexo 1.1 é fruto dessas construções e também, claro, com a contribuição dos comprometentes. A gente pode citar como marcos de resultados, né, resultados importantes, os 2 encontros de bacia e principalmente o produto A. O produto A traz a síntese. As 5 regiões, os atingidos das 5 regiões reunidos, propõem isto para o anexo 1.1, que é o produto A, que ele vai estar a síntese da governança e a síntese do plano de reparação. Mas, além disso, a gente vai ter como resultado futuro a proposta definitiva, né, que os atingidos vão construir junto com a entidade gestora e que nós vamos apoiar, como apoiamos todos os processos participativos. Todos esses processos participativos, tanto os realizados pela EDAS nas regiões 1 e 2, quanto o encontro de bacia também, realizado pelas 3 assessorias, foram muito importantes e deram origem a 2 produtos para essa construção. Produtos que foram entregues, né, para as instituições de justiça pelas 3 assessorias técnicas independentes, conjuntamente, que foram o produto A e o produto B. Eles estão disponíveis no site da EDAS. O produto A é sobre a síntese, né, desse encontro de bacia e o produto B é o caderno de governança. Todos esses foram formulados ao longo do tempo por meio de todos os diálogos, né, e o produto A, mais especificamente, veio da síntese do encontro da bacia. Ô, gente, e o que é a entidade gestora do anexo 1.1? Bom, a entidade gestora, a gente ouve muito falar nesse nome, mas ela é a instituição, né, responsável por gerir ou administrar esse fundo, né, de reparação do anexo 1.1, esses valores, né, que estão destinados para a reparação feita, né, por meio dos projetos de demandas das comunidades e também as linhas, né, de crédito e microcrédito. Eu diria que a entidade gestora é uma estrutura de apoio dos atingidos para poder executar o anexo 1.1. Esse anexo ele determina que as próprias pessoas atingidas vão decidir como gastar o recurso. Então a entidade gestora não vem para tomar decisões, ela vem para apoiar as decisões e a execução, né? Então, cumprindo ali aquelas funções que são necessárias, por exemplo, garantir que os espaços participativos de decisão ocorram, por exemplo, fazer as contratações de empresas ou de entidades que vão executar os recursos, garantir que os atingidos recebam as informações, os comunicados, né? Então, todo este apoio, né, para permitir que os atingidos, primeiro, tomem a decisão e, segundo, para que a decisão se concretize no mundo real, né? A partir da decisão, quando os atingidos disserem, nós queremos este projeto, vamos dizer, um projeto de construção de um pesqueiro, vai ser função da entidade gestora garantir a contratação e fiscalizar essa contratada e assegurar que aquele pesqueiro de fato exista no mundo real. O acordo prevê a participação das pessoas atingidas no anexo 1.1. Haverá diálogo entre a entidade gestora e as pessoas atingidas? Bom, como colocado, o acordo prevê a participação das pessoas atingidas no anexo 1.1. Essa participação já vem ocorrendo, né, no diálogo com as assessorias técnicas e na formulação dos produtos, né, que já foram entregues em relação à governança do anexo 1.1, mas a entidade gestora também vai ajudar na formulação dessa governança do anexo 1.1. Isso está previsto, né, no termo de referência lançado pelas instituições de justiça, para a escolha também da entidade gestora. Já havia essa previsão ali, naquele termo de referência, e a entidade gestora também vai ajudar as pessoas atingidas na formulação e implementação do sistema de participação. Essa é uma outra função, né, dada à entidade escolhida quando as IJs fizeram, né, o edital de chamamento público e o termo de referência.
Então, a entidade gestora vai ter esse prazo de 90 dias para construir essa proposta definitiva, fazer os diálogos, né, com as pessoas atingidas e contribuir na definição da governança e do sistema de participação. E agora, gente, quais os próximos passos? Bom, os próximos passos é, primeiro, a homologação pelo juiz, como eu disse, ele tem que ratificar, ele tem que assinar embaixo a escolha desta entidade gestora em particular, né, a Caritas, a ANAB, Conexus e Instituto É Dinheiro. Feita essa homologação, o próximo passo é construir a proposta definitiva, que é o plano de trabalho da entidade gestora. Como a entidade gestora vai funcionar e como o anexo 1.1 vai funcionar nos próximos 2 anos. Isso vai ser feito com a participação dos atingidos e apoio das ATIs, no prazo de 90 dias, 3 meses. E depois desses 3 meses, o próximo passo é a execução dessa parcela do anexo 1.1, né? Esses 300 milhões. E aí tem várias etapas, né? Então é preciso discutir com os atingidos quais os danos que eles sofreram, quais são as medidas que correspondem à reparação desses danos, né? Como que os atingidos querem ver reparados esses danos. E aí os atingidos vão escolher esses projetos, vão escolher essas linhas de crédito. Depois vai ter uma etapa de monitorar, ver se está sendo bem executado, se está tudo saindo como os atingidos pensaram, e assim por diante, né? Um ciclo, um fluxo que vai se formar, né? Análise de dano, escolha de projetos, implementação de projetos com monitoramento e fiscalização das pessoas atingidas. Bruno, Gabriela, muito obrigado pelas contribuições, pelas informações de vocês e até a próxima aqui no nosso AEDAS no Ar. Bem, valeu pessoal, até a próxima e a AEDAS está sempre à disposição quando tiverem dúvidas ou questões. Um abraço e até mais. Giro de notícias. É hora de mais notícia aqui no AEDAS no Ar. Atingidos e atingidas participam de espaços promovidos pela AEDAS sobre o anexo 1.1. As informações com o comunicador Valmir Macedo. Danos coletivos devem orientar projetos comunitários e linhas de crédito e microcrédito do anexo 1.1. Os projetos de demandas das comunidades atingidas do Programa de Reparação Socioeconômica devem reparar os danos coletivos identificados nos territórios atingidos. É o que consta do termo de referência, o TR, publicado pelas instituições de justiça para orientar o papel da entidade gestora, que vai auxiliar na governança popular dos recursos do anexo 1.1. A informação foi reforçada em espaços participativos virtuais, promovidos pela AEDAS nesta quinta-feira, 27 de abril. Sobre os danos coletivos e difusos, a AEDAS vem trabalhando na consolidação de um banco de dados consistente, que demonstra os diversos tipos de danos à população. Esses danos têm sido organizados pela assessoria em categorias como água, alimentação, esporte, lazer, renda e subsistência, atividade econômica, saúde, segurança, trabalho, turismo, proteção das mulheres, entre outros. Esses dados partem da escuta feita pela assessoria nos registros familiares, nos espaços participativos, laudos técnicos elaborados pelas consultorias técnicas especializadas, além dos relatórios da perícia técnica da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Giro de notícias. Meus amigos, minhas amigas, era isso que tínhamos para hoje. Valeu! Muito obrigado a você que ficou ligada, ficou ligado até aqui. Em breve a gente se encontra novamente, viu? Continuamos juntos. E lembro mais uma vez que temos vários programas que registram um pouco dessa história, estão disponíveis no YouTube e nos aplicativos de áudio, os tocadores de podcast, como o Spotify. Um abraço, povo! Até mais! Este programa teve produção de Lucas Jerônimo, Felipe Cunha e Valmir Macedo. Apresentação, roteiro e edição, Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.